Vamos voltar a falar do transporte coletivo. Pandemia onde, hein? Coletivos lotados. O distanciamento social, como a gente sabe, é uma das principais medidas para evitar a pandemia. Mas a gente já mostrou aqui no Balanço Geral várias situações em que essa regra não é seguida. Só que agora a gente vai falar do transporte coletivo. Muita gente depende do busão para trabalhar, para estudar. Só que em muitas linhas o que mais se vê é ônibus lotado, trafegando com mais gente do que deveria. A Bia preparou uma reportagem para a gente. Hora de colocar na tela do Balanço Geral. Terminais movimentados, ônibus cheios. Nos horários de pico, o transporte coletivo fica assim. Principalmente o termo do leste para o oeste, ela vai lotada. Ainda não está sendo... Vai na capacidade máxima, geralmente, os ônibus. São bem poucas lotações e bem poucos horários. Essa preocupação com as aglomerações dentro dos ônibus acontece principalmente porque, durante o período em que o transporte coletivo ficou interditado em Cascavel, a Secretaria de Saúde percebeu que os casos da Covid-19 diminuíram drasticamente. Hoje, a cidade tem mais de 300 casos ativos. E se um único passageiro contaminado apresentar ou não sintomas, utilizar os ônibus, ele pode transmitir a doença para muitas outras pessoas que estiverem no veículo. São 35 mil passageiros diariamente. Boa parte desse público usa os ônibus no mesmo horário, entre 7 e 8 da manhã e à noite, a partir das 18 horas. Tinha que ter um pouco mais de lotação, daí diminuir a quantidade de gente que vai, né? Eu acho que era isso o que mais falta, né? Os agentes da Companhia de Trânsito circulam pelos terminais fiscalizando o uso dos veículos. Mas, segundo a Transitar, são as empresas que operam o sistema que devem garantir o cumprimento das medidas sanitárias. Entre elas, o distanciamento entre os passageiros, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade dos veículos. A responsabilidade em controlar a quantidade de acessos dentro do veículo é das empresas concessionárias. À medida que a gente identifica algum tipo de problema, seja ele de superlotação ou descumprimento de alguma outra medida também prevista, elas são notificadas para corrigir essa falha. As empresas elas já foram orientadas a disponibilizarem veículos extras para essas linhas que forem identificadas a superlotação. Também colocar um aviso no para-brisa assim que a capacidade for atingida. Então, o motorista ele tem essa responsabilidade de informar os usuários com esse comunicado e também as empresas para que coloquem um ônibus adicional nessa linha para transportar os passageiros.